SCP-173. O SCP-173 é a definição do terror minimalista. Não precisa correr, não precisa falar e não precisa gritar. Ela só fica ali, parada. Uma escultura grotesca, feita de concreto e arame, com uma cabeça disforme pintada de forma tosca, como se fosse o trabalho de um artista fracassado. Mas essa é a sua primeira armadilha: subestimá-la. Porque no momento em que você desviar o olhar, mesmo que por uma fração de segundos, ela se move. Não lentamente, e não em silêncio, mas em um salto impossível, quebrando seu pescoço com suas mãos rígidas, como se fossem duas marretas. A Fundação só descobriu isso após dezenas de mortes em sua contenção inicial. Hoje, o protocolo exige que pelo menos 3 pessoas entrem em sua cela ao mesmo tempo, mantendo contato visual constante e avisando em voz alta quando vão piscar. É ridículo! Um exército inteiro de cientistas, guardas e câmeras de segurança derrotados pelo ato mais simples e natural do ser humano: piscar. SCP-096. O SCP-096 é um monstro que odeia sua própria existência. Um ser alto, magro, pálido e desproporcional. A sua regra é simples: nunca veja o seu rosto. Não importa se é um olhar direto, uma foto tremida ou até mesmo uma filmagem de um satélite a quilômetros de distância. Se seus olhos captam o rosto dele, ele sabe. E ele vem. Muitos descrevem gritos que atravessam quilômetros de distância. O homem tímido corre a velocidades impossíveis, ignorando balas, explosões e até mesmo mísseis. Nada o impede até ele encontrar a vítima. Quando a encontra, a violência é absoluta. Membros arrancados, ossos pulverizados, tecidos rasgados até sobrar apenas uma massa disforme irreconhecível. Mas o mais perturbador não é a matança, é o que acontece depois. O SCP-096 se ajoelha e chora. Horas de choro desesperado, como se odiasse a si mesmo por aquilo que fez. Um predador que não deseja caçar, mas que é escravo da própria condição. A Fundação tentou de tudo: prendê-lo em cubos de aço, transportá-lo em submarinos, colocar óculos de realidade virtual em funcionários para que nunca olhassem diretamente em seu rosto, mas sempre há falhas. E cada falha significa um massacre. Há teorias de que o rosto do SCP-096 não deveria existir, que é uma forma impossível de ser vista, uma entidade que corrige a realidade toda vez que alguém tenta olhar. Não é medo, é inevitabilidade. E inevitabilidade é sempre mais assustadora que monstros comuns. SCP-682. Se existe um inimigo declarado da humanidade, ele atende pelo nome SCP-682. Conhecido como réptil difícil de matar, é uma criatura gigantesca, algo entre crocodilo e dragão, mas com uma inteligência equivalente a um gênio humano. E o pior, ele fala. Fala com ódio, com sarcasmo, com um desprezo absoluto pela vida. Registros de entrevista mostram frases como: "Eu odeio você. Eu odeio todos vocês. Vocês são todos a escória e merecem ser extintos." Cada vez que a Fundação tenta destruí-lo, ele volta mais forte. Dissolvido em ácido, ele regenera uma pele imune à corrosão. Incinerado em fogo, ele retorna com resistência térmica absurda. Atingido por explosivos nucleares, ele cresce mais rápido, mais violento e mais adaptado. O SCP-682 é praticamente um pesadelo evolucionário. A própria ideia de sobrevivência do mais apto, em forma de monstro. Ele não apenas resiste, ele aprende. Ele evolui em tempo real. Relatos internos da Fundação descrevem: o único objetivo é mantê-lo contido. A destruição definitiva é considerada impossível. Alguns dizem que o SCP-682 é a resposta da própria Terra contra a humanidade, como se a natureza tivesse criado um anticorpo final. E quando você lê os incidentes, fugas que resultaram na morte de centenas e até mesmo milhares de pessoas, começa a acreditar que talvez seja verdade. SCP-049. O SCP-049 anda como se fosse um fantasma medieval.
um médico da peste com sua máscara de bico de pássaro, túnica preta e gestos calmos. Ele fala francês arcaico, com educação, chamando cientistas de meus colegas. Mas basta um toque de sua mão para matar instantaneamente qualquer ser humano. Depois da morte, ele inicia um procedimento cirúrgico improvisado, com bisturis enferrujados, ferramentas rudimentares e até pedaços de metais improvisados. E o cadáver? Ele volta, não como antes, mas como um zumbi obediente, sem fala, sem raciocínio, apenas uma caricatura grotesca da vida. O SCP-049 acredita estar curando uma praga, mas ninguém sabe exatamente o que é essa praga. Ele nunca explica claramente. Para ele, qualquer ser vivo já está infectado e todos devem ser curados. O mais assustador é a calma com que ele faz isso. Ele conversa durante as cirurgias, explica seus métodos, pede desculpa pelas limitações de seus instrumentos, mas nunca duvida. Para o SCP-049, a morte é apenas o primeiro passo da medicina. E essa é a ironia mais cruel. Ele acredita ser um salvador, mas a sua cura é o apocalipse. SCP-106. O SCP-106 é o terror encarnado da velhice. Um homem em decomposição, fétido, escorrendo líquidos corrosivos que dissolvem qualquer material. Ele atravessa paredes, pisos, portas. Nada para ele é um obstáculo. Ele não apenas mata, ele sequestra. Arrasta as vítimas para uma dimensão paralela conhecida como bolso de realidade. Um espaço corroído, metálico, distorcido, onde o tempo flui de forma diferente. Minutos aqui podem ser dias ou semanas lá dentro. As vítimas relatam torturas psicológicas intermináveis, brincadeiras cruéis e mutilações sem pressa. O SCP-106 não mata por necessidade, ele mata por diversão. A Fundação tentou contê-lo de todas as formas: gaiolas de chumbo, campos eletromagnéticos e armadilhas químicas, mas nada funciona por muito tempo. O protocolo atual exige iscas humanas para atraí-lo quando escapa. Sim, eles simplesmente oferecem pessoas vivas e esperam que o SCP-106 volte satisfeito. Bem, é o preço da contenção. SCP-231. O SCP-231 não é um monstro visível, é um segredo. Uma jovem sequestrada por uma seita chamada Filhos do Escarlate. O ritual que ela sofreu resulta em algo tão horrível que a Fundação só conseguiu registrar como Procedimento 110 Montauk. E aí vem o pesadelo. Ninguém fora dos níveis mais altos da Fundação sabe o que é esse procedimento. O documento oficial está quase todo censurado. Tarjas pretas cobrem as descrições. A única coisa clara é que se o procedimento não for feito diariamente, o resultado seria um evento de destruição em escala global. Alguns especulam que o SCP-231 carrega dentro de si uma entidade, já outros que ela é um portal vivo, e há quem diga que ela dá luz a monstros cósmicos. Mas nada é confirmado, e talvez nunca deva ser, porque no universo SCP, a ignorância pode ser o único escudo contra a loucura. SCP-087. Uma escadaria de concreto, sem janelas, sem iluminação, além de uma lanterna fraca. Você desce e nunca chega ao fundo. Em algum momento, você percebe que não está sozinho. Uma face pálida aparece na escuridão, sem olhos, sem boca, apenas observando. Ela nunca se move, mas cada degrau descido dá a sensação de que ela está se aproximando mais. Relatórios de testes mostram funcionários da Fundação enlouquecendo, gritando, rezando. Alguns correm para cima e nunca mais saem. Outros continuam descendo até desaparecerem para sempre. O SCP-087 é o terror da infinitude. Não é apenas uma escada, é um labirinto psicológico. Um lembrete de que o medo não precisa gritar para nos destruir. Basta olhar e esperar. SCP-055. Esse aqui é diferente de tudo. Ele é chamado de o que não sabemos. Por quê?
porque ninguém consegue descrevê-lo. Pesquisadores olham para ele, fazem anotações, tentam registrar e segundos depois, esquecem. Você pode estar na frente dele, mas sua mente simplesmente apaga qualquer detalhe. Altura, forma, aparência. Não dá. Tudo o que se sabe sobre o SCP-055 é que ele existe. A própria fundação não consegue armazenar informações sobre ele. Relatórios ficam em branco. Gravações não funcionam. E qualquer dado coletado evapora da memória das pessoas. É como tentar segurar a água com as mãos. O mais perturbador, ninguém sabe como o SCP-055 foi contido. Ninguém lembra quem o trouxe, como o capturaram ou até mesmo se está realmente trancado. Talvez ele já tenha escapado. Talvez nunca tenha estado lá. O antimeme é a prova viva que existem coisas que não conseguimos sequer pensar. E a Fundação só consegue monitorar o vazio que ele deixou para trás. SCP-5000. Diferente dos outros, o SCP-5000 não é um monstro, é um arquivo. Um relato do dia em que a Fundação SCP decidiu exterminar a humanidade. Sem aviso, sem explicação. Todas as anomalias foram libertadas contra as pessoas comuns. Cidades inteiras destruídas por armas que nunca deveriam existir. E a pergunta principal é: por quê? Porque a organização que jurou proteger decidiu nos destruir. A resposta nunca é clara, mas a implicação é terrível. Talvez o maior inimigo da humanidade não seja o desconhecido, mas nossa própria tentativa de controlá-la. SCP-001. O SCP-001 não é apenas um SCP, é o primeiro, o começo de tudo. Na entrada de um portão colossal repousa uma figura em chamas. Um anjo de fogo empunhando uma espada que arde com luz de 1000 sóis. Ele não fala, ele não se move, ele apenas vigia. Qualquer coisa que tente se aproximar é instantaneamente incinerada. Veículos, drones e até mísseis nucleares foram reduzidos a pó antes mesmo de tocar no portão. Ninguém sabe o que está além. O paraíso perdido? O fim de toda a criação? Ou algo tão impossível que a nossa mente não conseguiria nem conceber? O único consenso é: se o SCP-001 algum dia sair do portão, não haverá mais humanidade para contar história. E esses são os SCPs. Não são apenas monstros. Eles são metáforas do medo humano. O medo do inevitável, do infinito e da morte. Acima de tudo, do desconhecido. Talvez o mais perigoso dos SCPs não esteja em nenhum arquivo. Talvez seja a simples dúvida. E se tudo isso for real?